Boa noite, amada igreja, a graça e a paz. Gostaria de convidar todos vocês a se colocar de pé nessa noite. Vamos adorar como um só corpo, agradecer a Deus, principalmente aí por essa chuva que veio hoje, para dar uma refrescada. Glória, viu? Contar para vocês que o calor estava tenso, mas agora, pela graça dele, choveu, estamos mais frescos e vamos adorar nessa noite com um só coração, um só espírito, e que você possa realmente exaltá-lo, sejam com canções, seja com a palavra depois que nós vamos escutar, que realmente o seu coração hoje seja aberto para o que Deus tem a nos ensinar e realmente nos entregar nessa noite, amém? Invocamos, Pai, ansiamos pelo Seu Santo Espírito nessa noite. Oh.
Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa chuva que refrigera a nossa terra de Sertanópolis, Senhor, e região. Obrigado, Senhor, porque como essa chuva, Senhor, refrigera a terra, a tua graça, o teu amor, Senhor, nos refrigera de dentro para fora, mudando a nossa identidade, mudando o nosso destino, nos dando a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encharca mais uma vez com a tua presença nessa noite. Ah, Senhor, nós ansiamos mais de ti, nós desejamos mais da tua glória, da tua presença, da tua palavra, e dizemos: Senhor, és bem-vindo aqui. Estamos em tua presença, ó Senhor, e o Senhor é a pessoa mais importante nesse lugar. Fala conosco nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa resplandecer a tua luz em cada coração aqui. Aqueles que nos assistem pela internet, receba a tua graça, receba o teu toque, receba o teu poder, receba a tua cura, receba a restauração. Ó Deus, opera milagres nessa noite, Pai. Que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido. Esse é o anseio do louvor do coração da tua igreja. Amém, queridos? Você crê nisso? Você deseja isso? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio, querido. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio. Declara a paz de Jesus. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, pode se assentar com tranquilidade. Graça e paz, igreja. Amém? Que bom que estamos aqui nesse tempo tão gostoso, né? Aqui está um clima gostoso, mas lá fora também está, não é, gente? Graças a Deus. Deus é bom demais, não é? Que chuva, uns falam assim, que chuva abençoada. Não, quem é abençoado somos nós. A chuva é a bênção de Deus. Nós somos abençoados, não é, queridos? Glória a Deus. Deus é bom demais, não é, queridos? Bom, meus irmãos, eu quero aproveitar esse momento. Vocês estão aí tranquilos. Quero agradecer você que nos visita pela primeira vez. Se esse é o seu caso, sinta-se abraçado, sinta-se à vontade entre nós, que você possa voltar mais vezes. Mas você está aqui pela primeira vez, passe ali depois no final do culto, fale com os irmãos que estão ali de jaleco azul, lá na entrada, naquele casal especial. Eles vão te dar um presente, uma lembrança, tá certo? Um sinal da nossa alegria pela sua companhia, e nós esperamos que você volte mais vezes. Quem nos assiste pela internet também, receba nosso abraço. E é como a gente sempre diz, se você é de Sertanópolis, da região, vem estar conosco, vai ser uma alegria estarmos juntos celebrando a Jesus. Queridos, eu quero deixar aqui brevemente alguns avisos sobre o que vai acontecer a partir dessa semana, não é? Algumas coisas nós já temos informado durante este mês, mas em primeiro lugar é que nessa quinta-feira vai acontecer o último encontro da Rede Mulher, e com certeza muito especial, como sempre, e quem sabe até com algo a mais vindo do céu, não é? Sempre uma surpresa, um encontro da igreja, um encontro dos irmãos quando se reúnem para celebrar Jesus. Então você, mulher, está convidada a estar aqui. Convide outras mulheres também para estar aqui. Dia 23, quinta-feira, às 20 horas, vai ser um encontro especial, o último do ano, você não pode perder, tá certo? E na sexta-feira, no dia 24, como é a última sexta-feira do mês, não é? Não vai ser o último dia do mês, mas a última sexta-feira do mês, nós sempre temos a vigília na última sexta, e nessa sexta-feira, às 22 horas, nós estaremos aqui, buscando a Deus intensamente em oração. Vocês todos são convidados, você que nos visita também é convidado a estar aqui. É um tempo muito gostoso de busca a Deus em oração. Às 22 horas nós aguardamos você. Amém, queridos? E nós seguimos também falando que no dia
30, na quinta-feira, última quinta-feira do mês, dia 30, aí também é o último encontro da rede de homens, também com certeza muito especial, com aquela mensagem desafiadora para os cabras de Cristo, não é? Então você não pode faltar, homem de Deus, homem de fé, homem de ferro, homem de fé, não é? Você não pode faltar. Convide amigos, creio que vai ser extraordinário, uma bênção de Deus para todos nós. Nós estamos, queridos, também anunciando, acredito que o próximo aviso seja do Conselho de Pastores aqui da cidade de Sertanópolis, não é? Eu, pastor Rodrigo, nós fazemos parte, participamos de reuniões, é uma bênção. E o Conselho de Pastores está organizando um culto de ações de graças a Deus, não é? Por tudo que Ele tem feito nesse ano. E vai ser lá na Praça da Bíblia, queridos, às 19h30, no dia 8 de dezembro, é um sábado, 8 de dezembro, às 19h30, vocês todos são convidados, tá? Eu acredito que o clima vai estar bom, né? Quem sabe aí o espaço fique pequeno, não importa, se todas as igrejas se unirem, vai ficar pequeno, mas queridos, estamos numa oportunidade de nos unirmos num só propósito, numa só fé, tá certo? Num só amor, como igreja de Cristo em Sertanópolis, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Todos nós somos convidados a estar lá. Agende aí, dia 8 de dezembro, às 19h30. E quem vai estar ministrando a palavra, ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Jodson. Quem lembra do pastor Jodson aqui? Ele esteve pregando aqui recentemente, no aniversário da igreja. Foi uma bênção, queridos. Um homem de Deus, prega a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Vai estar lá nos abençoando nesse culto, vocês todos são convidados, amém? Mas o último aviso, queridos, é que nós estamos com as inscrições abertas e praticamente aí, já partindo quase que para o encerramento. Então você, pai e mãe, que tem aí o seu filho ou sua filha, que ainda não foi batizado, você, pai e mãe, que é membro aqui da igreja, ainda não apresentou o seu filho ou a sua filha para o batismo, né? Marque o nome dele, dê o nome dele, o nome dela ali no balcão de formação, ou durante a semana na secretaria da igreja. No dia 10, agendem aí, dia 10 de dezembro, faremos uma grande festa aqui, com batismos infantis, batismos de adulto, profissão de fé de adolescentes que foram batizados na infância, e recepção também de novos membros, queridos, tanto pelos batismos, como vindo também de outras comunidades, entender o propósito de Deus de estar aqui conosco como membros. Dia 10, faremos uma grande festa no culto da noite, às 19 horas. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos nos preparar para isso, tá certo? Eu quero convidar vocês agora, nós temos um tempo de louvor a Deus, através dos nossos recursos, enquanto nós cantarmos a próxima canção, celebrarmos ao Senhor com os nossos lábios, com a nossa voz, que possamos fazer isso também com os nossos recursos. Fique à vontade, se você trouxe o seu dízimo, ou entender de Deus no teu coração, de ofertar, dar uma oferta missionária, você pode fazer isso através aqui das urnas, ou lá no balcão de formação, por outras opções. Amém, queridos? Vamos ficar todos em pé? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse o seu olho e repetisse assim comigo, ó: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenho tudo o que preciso e muito mais, porque o Senhor é tudo o que eu tenho e nada mais importa. Amém. Amém, queridos? Vamos celebrar Jesus? Enquanto nós cantarmos, você pode ofertar com alegria. Amém? Procura a Deus, no silêncio tu estás.
te busco, toda hora espero a ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai. Mais uma noite, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui, Deus, como um privilégio de ser uma igreja reunida para te adorar, para bendizer o seu santo nome, Senhor Deus. Desde o início, Pai dos tempos, Pai, uma coisa o qual todos os grandes profetas, até as pessoas com menor relevância, por assim dizer, na Bíblia, elas fazem, é sempre, independente do que elas passaram, independente da história, é entender no final de suas vidas que adorar o Senhor é a coisa mais importante que elas poderiam ter feito, Pai. Assim como foi com Salomão, Pai, que viveu de tudo, fez de tudo, mas no final da sua vida chegou à conclusão que tudo que a gente faz que não tem Deus é vento, passa, não tem valor nenhum. No final da vida a gente olha para trás e simplesmente nada valeu a pena, tudo foi desperdício.
Mas uma vida com o Senhor, Pai, é uma vida de frutos eternos. É uma vida, Pai, onde nós vamos chegar no final e nós vamos olhar para trás, nós vamos ver uma família abençoada, porque o Senhor estava lá. Nós vamos ver, seriosamente, Pai, filhos bem criados, Pai, netos que estão no caminho do Senhor. Nós vamos ver, Senhor Deus, tudo dando certo, Pai. Não porque tudo está perfeito, porque a saúde está intacta, porque o dinheiro está na conta, não. Mas porque o Senhor, independente de todas as coisas, fez o caminho. Independente de todas as coisas, o Senhor estava lá, o Senhor nos ajudou, o Senhor é bom o tempo todo. E o que nós podemos fazer, a não ser confessar com os nossos lábios que só o Senhor. E queremos fazer isso nessa noite, Pai, e para todos sempre. Com a nossa boca, queremos exaltar o Seu santo nome, independente da circunstância, independente do cenário, independente de que roda nós estamos. Se nós estamos na igreja, no trabalho, na faculdade, se nós estamos no meio da roda daquelas pessoas que não acreditam em Ti, os nossos lábios sempre têm que falar a respeito do Seu amor, porque isso é o mais importante em nossas vidas, Pai. Permanece em meio à tempestade e além do horizonte, misericórdia das. Fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás, então cantarei, meus lábios sempre te louvarão. Sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Trazes belezas às cinzas, pois tua noiva eu sou, livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és, então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão.
Aleluia, digno tu és, Senhor, de toda glória, digno tu és, Senhor, de todo louvor. A ti seja, Senhor, hoje, a ti seja para todo sempre, Senhor, todo louvor, toda adoração. Mais uma vez declaramos que o nome do Senhor Jesus é centralizado neste culto. Continue, amado Espírito Santo, ministrando ao coração da tua igreja, Senhor. Ministra aos nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a revelação da tua palavra nessa noite. Queremos ouvir, Senhor, atentamente o recado do Senhor para a tua igreja. Queremos estar sensíveis para ouvir o clamor do Espírito Santo, declarando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Sim, Pai, aquieta nosso coração para ouvir a tua doce voz, no nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode sentar, por favor, queridos. Glória a Deus pela vida dos irmãos, servindo ao Senhor através do louvor. A todos os nossos queridos são engajados, servindo ao Senhor de uma forma tão linda. Que bênção estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor. Estão animados, meus irmãos? Glória a Deus. Bom estar junto com os irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós, pela palavra do Senhor, entendemos que temos um adversário e nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Nós entendemos que pela palavra de Deus, que Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus ele destruiu as obras, não o diabo. Ele destruiu as obras do diabo. No entanto, sabemos que nós temos um adversário que ele se é semelhantemente como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, é semelhantemente uma serpente astuta, e sabemos pela palavra de Deus que o nosso adversário procura sempre pequenas brechas. Nós entendemos isso, e se você que está chegando agora na sua caminhada da fé, eu chamo você para entender essa palavra. Nós precisamos compreender que nós estamos inseridos sim numa batalha espiritual. E este tema, embasado em Efésios capítulo 6, que nós já estamos hoje iniciando a terceira ministração. Semana passada o pastor Valdemar falou sobre a armadura de Deus, que essas armas tanto são para defesa como também para ataque. E entendemos que nós precisamos ser revestidos com toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Nós precisamos, queridos, ter um olhar para os nossos irmãos, principalmente por aqueles que estão chegando agora na fé. Pela manhã falávamos da importância de nós cuidar, de nós assumirmos uma responsabilidade. Nós quem? Você que se identifica já como uma pessoa que é maduro na fé, você que é alguém que já está enraizado na fé, que precisa assumir uma responsabilidade. Qual responsabilidade? De orar pelos novos irmãos, porque eles não sabem como se defender diante de um ataque espiritual, não sabem distinguir as coisas. Se muitas vezes até crente, velho de igreja, não sabe distinguir o que é espiritual, imagina um novo convertido, irmãos. Por isso que nós temos que orar. Nós temos, para a glória do Senhor, várias pessoas nós vamos receber, como diz o pastor Valdemar, dia 10 aqui, será uma festa linda para a glória do Senhor, e nós temos que orar por eles, assim também orar como aqueles que recentemente ingressaram na caminhada da fé, e muitos após ao serem recebidos, não sabem lidar, logo vem um desânimo, vem uma circunstância,
e às vezes não consegue distinguir que isso é uma coisa do inimigo para tentar paralisar a sua caminhada, interromper a sua história, e muitos acabam não conseguindo avançar, não conseguem permanecer firmes. A palavra é essa: permaneçam firmes. Nós precisamos aprender, irmãos meus, a permanecermos firmes na nossa fé, firmes na fé, firmes na presença do Senhor todos os dias. E a palavra nessa noite, meus irmãos, que se encontra em Lucas, no capítulo 4, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, nós iremos meditar neste texto, em Lucas, no capítulo 4, eu quero destacar aqui, neste capítulo, fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Sabemos bem dessa história, dessa passagem bíblica, que Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre Jesus, veio em forma de uma pomba, foi derramado sobre ele, o céu se brandou, uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E em seguida, ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias em jejum. Após, sentiu fome e surgiu o inimigo, trazendo propostas ou tentando ele para negar a vontade de Deus, se dobrar diante da vontade do inimigo. Mas sabemos já dessa mensagem, tantas vezes já pregamos, ouvimos mensagem como essa, mas Lucas ele destacou um versículo 13 especialmente, algo que não se encontra na passagem de Mateus, quando relata o mesmo acontecimento, mas o capítulo 13 tem uma revelação muito importante. Eu quero chamar você para se atentar no que diz o versículo 13, especialmente, olha só o que diz: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou de Jesus até momento oportuno. Após ter tentado toda sorte de tentações sobre Jesus, e vendo que o adversário não conseguia de alguma forma vencer Jesus, ou seja, foi derrotado, ele se afastou. Agora preste bastante atenção, ele se afastou ou ele desistiu? Se afastou. Preste atenção uma coisa, meus irmãos, a palavra é tanto de instrução, de ensino, nem tanto é uma pregação, mas preste muita atenção sobre isso. Podemos glorificar a Deus que hoje, quando nós limpamos nossa casa, as bagunças, as sujeiras, que o inimigo acabou adentrando de alguma forma, aproveitou de nossa ignorância espiritual, aproveitou de nossa vulnerabilidade, aproveitou de uma situação a qual nós não conhecemos a Cristo, não conhecemos a palavra, e começamos a limpar essa bagunça dentro de casa. Abrimos a porta da nossa casa e declaramos: Jesus reina nessa casa, nossa casa hoje está sob o governo do Senhor. Começa a limpar essa bagunça, Senhor, em nome de Jesus. Você começa a mandar para fora toda a sujeira. Assim, essa sujeira não é somente da casa, mas sujeira do seu coração. Começa a se trabalhar de purificação, de limpeza. O que está fora do lugar, você começa a consertar na sua casa. O Espírito Santo de Deus começa a ensinar você a colocar a sua casa em ordem. Os papéis que estavam totalmente distorcidos em casa começam a ficar em ordem. O pai o homem assume a sua liderança espiritual, a mulher junto como submissa, mas está ali servindo, os filhos são submissos aos pais, há um ambiente de obediência, há um ambiente de cultura, de honra que está se estabelecendo nessa casa. Tudo isso é uma ordem que está trazendo o Espírito Santo, a qual está pastoreando a sua casa. Amém? Começa a eles pastorear nossa casa, e começa a haver uma cultura de respeito, uma cultura de valorizar um ao outro, uma cultura de estarmos declarando: Jesus, Ele reina nessa casa, e nós estamos cultuando ao Senhor nessa casa. A minha casa é um pedaço do céu, e assim nós fazemos. Eu louvo a Deus, irmãos, por saber que hoje em nossa casa não há uma influência do maligno. Hoje podemos atribuir, por exemplo, nossas reações, que já não é mais a mesma. Quantas vezes nós arrumamos tantas contendas por causa de um acidente inesperado? Quebrar um copo dentro de casa era motivo de fazer uma bagunça, uma discussão, uma coisa simples, e gera uma bagunça, e lá se vai o almoço de domingo, lá se vai a comunhão da família, lá se vai aquele ambiente tão amável,
foi destruído. No entanto, hoje as nossas reações é diferente, há uma compreensão. Que isso, está tudo bem, importante nós estarmos juntos aqui, vamos aproveitar nosso momento, semana toda, cada uma correria, nós temos que aproveitar o momento que estivermos juntos aqui. Começa a lidar com muito mais clareza, com muito mais maturidade, com muito mais compreensão, com muito mais sabedoria. Podemos afirmar assim: em nossa casa não há lugar mais para o diabo agir aqui, não há lugar para o inimigo em casa, não há lugar. Você assim declara, porque hoje em sua casa há uma paz, pode desfrutar de uma bênção, e você declara assim: olha, realmente, aqui não tem o pé de apoio do diabo na minha casa, não tem legalidade para ele, não é bem-vindo aqui em casa, não tem palavras que chamam ele para vir, não tem palavrão nessa casa, não tem desonra nessa casa, não tem palavras que amaldiçoam os filhos aqui nessa casa, para que ele pegue essas palavras e torne uma profecia sobre os nossos filhos. Não há em nossa casa isso. É uma família de Deus, é uma família do Senhor. Podemos afirmar: o diabo afastou de nossa casa, afastou da minha vida, afastou porque estamos próximo, mais perto e perto do Senhor. Ele afastou o inimigo de nossas vidas. No entanto, uma coisa nós não podemos ser ignorantes, que pelo fato de ele ter se afastado não significa que ele tenha desistido. Ele se afastou porque pela intervenção de Deus, pela misericórdia do Senhor, que guardou a nossa casa, protegeu a nossa vida, que o diabo não cumpriu a sua missão sobre nós, como Jesus disse em João 10:10, que o diabo, ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Essa é o alvo do ladrão, somente vem para isso. O diabo veio para isso, roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos trazer vida em abundância. O Mestre veio para nos dar vida em abundância, irmãos. Agora, quando afirmamos e cremos assim, olha, ele se afastou, mas não desistiu, porque você pensa que nessa passagem foi a única vez em que o diabo tentou Jesus e depois ele desistiu, viu, olha, não, esse aqui realmente, ele é o Filho de Deus, vou respeitar este, porque ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus. No entanto, Jesus estava como um homem, e mesmo assim, meus irmãos, ele não desistiu. Nós veremos nessa noite que houve outras ocasiões em que o diabo tentou contra Jesus. O Espírito Santo de Deus me trouxe uma revelação, meus irmãos, sobre essa palavra, abriu meu entendimento para compreender isso. Falei, meu Deus, como temos que compreender esse senso de urgência, porque se o Mestre foi tentado, eu serei também e você também será. Ou seja, por mais que você esteja firme na presença do Senhor, não significa que você não será sujeito a ser um alvo do inimigo. Isso é para te assustar? Não, é para que nós venhamos manter vigilância. Amém, meus irmãos? Mantermos vigilância, porque o diabo se afastou, agora preste bastante atenção, se afastou até momento oportuno. Essa palavra me despertou demais meu entendimento, irmãos, até momento oportuno. Voltando a essa realidade, pela graça do Pai, há em nossas casas hoje, que vemos uma família abençoada, ou estamos construindo nossa casa sobre a rocha, na presença do Senhor, uma família que louva a Deus, que não há mais legalidade, não há vícios nessa casa mais, não há coisas que trazem ilegalidade ao inimigo, há uma bênção. Ele se afastou, mas entendemos que não desistiu, porque até momento oportuno, até uma oportunidade. Então sabemos que o diabo não mudou suas estratégias, é a mesma, que usou contra Jesus e tem usado contra a igreja do Senhor e usará contra nós também hoje, até momento oportuno. Você está bem hoje, mas amanhã é um novo dia de batalha, até o momento oportuno. Nós não conseguimos, irmãos, viver o tempo todo uma estabilidade 100% emocional. Nós não vivemos uma estabilidade financeira o tempo todo bem, para dizer, nada está me destabilizando, eu estou em paz, estou tranquilo. Não, meus irmãos, alguma coisa vivemos dias maus, e quando esse dia chegar, nós temos que entender uma coisa, talvez hoje será um momento oportuno para o inimigo tentar contra a minha vida. Que momento oportuno é este? Porque o próprio Mestre foi
tentado em momentos oportunos que ele procurou depois. Você vai entender isso, irmãos meus? Então guarde isso. Quando foi o momento oportuno que o inimigo voltou para tentar Jesus? Bom, primeiro momento, após este, nós iremos encontrar, irmãos, na passagem de Mateus 16, verso 21 ao 23. O diabo usou Pedro para tentar convencer a Jesus a abandonar a cruz. O diabo tentou influenciar e influenciou a vida de Pedro para fazer de tudo para que Jesus não viesse, na verdade, abandonar a cruz. Preste bastante atenção. Você pode marcar aí ou acompanhar na sua Bíblia, mas eu quero projetar este texto. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, que isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Agora, olha a resposta de Jesus. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Ele falou para Pedro ou para Satanás? Para Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Queridos irmãos, preste bastante atenção. Muitas vezes nós não percebemos a influência do inimigo através de palavras na boca de pessoas que muitas vezes estão perto de nós. O momento oportuno que o diabo tentou contra Jesus após o deserto foi este momento em que Jesus revelou para os seus discípulos o caminho da cruz, dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer nas mãos das autoridades, dos fariseus, eu vou passar por um sofrimento, eu vou para um caminho de sofrimento e sofrimento de morte, para uma cruz, e a cruz é a morte, para isso que eu vim. E olha a atitude de Pedro, dizendo: Senhor, que isso jamais aconteça. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ser encorajados a fazer a vontade de Deus, e precisamos, irmãos, resistir palavras que tentam nos desencorajar quando diz respeito à vontade de Deus. Quando nós entendemos algo que, olha, eu entendi que Deus me chamou para fazer, eu entendi algo de Deus, olha, é caminho de cruz, é caminho de renúncia, é caminho de arrependimento, é caminho de santidade, é caminho de vida com Deus. E uns dizem: não, mas não precisa disso. Irmãos, o inimigo não quer que você e eu levemos Deus a sério. O inimigo não quer que eu e você venhamos levar Deus a sério, que venhamos acreditar nas promessas, venhamos acreditar na palavra de Deus. Não quer que venhamos ser homens e mulheres de oração, porque sabe muito bem, quando isso acontecer, irmãos, não haverá sequer nenhuma influência dele contra as nossas vidas. Agora, uma coisa importante, ele tentou através dessas palavras, e Jesus, claro, discernindo todas as coisas, repreendeu a quem? A Satanás. Olha, essas palavras vêm do inferno, porque a intenção era tirar Jesus do propósito a qual ele veio. Através do quê? De propósito. E muitas vezes, irmãos meus, nós não percebemos as artimanhas do inimigo através de coisas aparentemente boas, através de propostas que tentam nos tirar do propósito. Propostas sempre vêm com o intuito de nos tirar do propósito ao qual Deus nos chamou. Certa vez, irmãos, fui lembrado pela manhã dessa experiência. Eu estava todo feliz, maravilhado naquela semana. Finalmente, a minha esposa, naquele tempo, é claro, nós estávamos noivos. Eu estou com a aliança no dedo. Fiquei noivo, estou ali ostentando a minha aliança. Ei, maravilha, vou casar. Irmãos, eu entro na igreja, estou lá todo feliz. Quando eu chego no hall, não da entrada assim, aí uma preciosa de Jesus, ela falou assim: Rodrigo, você ficou noivo? Porque sabendo que você ficou noivo? Quando eu fui me expressar assim, sim, com tanta alegria, ela falou assim: você está doido? Você vai se enforcar?
Na hora, meus irmãos, eu a repreendi com muito amor, mas com muita firmeza. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo essas palavras. Falei com muito amor, queridos. Irmãos, misericórdia. Ouvir de um ímpio é uma compreensão, mas ouvir de crente palavras de maldição não faz sentido, irmãos. Ouvir de um ímpio que tem frustrações, que não sabe o caminho de Deus, não conhece o princípio da palavra do Senhor, irmãos, é uma coisa. Ou deveríamos ter pelo menos uma compreensão, mais tolerância, mais misericórdia. Mas ouvir de irmãos que professam a mesma fé, que me declara a paz do Senhor, que professa a mesma palavra que eu estou professando, mas está amaldiçoando uma coisa que Deus abençoou, você vai aceitar na sua vida isso, irmãos? Temos que entender, porque essa palavra não vem de Deus. Vai se enforcar. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Repreendi na hora, irmãos. São palavras, por quê? O mundo espiritual é movido pelas palavras, pelas nossas palavras. Provérbios vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, quem utiliza bem, come do seu fruto. Se você saber utilizar essa ferramenta, esse meio, onde abre, onde move os céus ou o inferno, vai ser fruto, o que você está declarando. O mundo espiritual é movido pelas nossas palavras. Quando nós abençoamos, assim faz que assim seja. Quando nós amaldiçoamos, que assim seja. Meus irmãos, nós temos que discernir essas palavras. Isso não vem de Deus. E é claro, às vezes a pessoa, vou ser sincero, pela compaixão por essa pessoa, eu entendi, claro, tratava-se de um histórico, a pessoa estava sendo um processo de cura ainda, teve frustrações, não teve uma história linda. Ela veio para Jesus depois de vários abandonos, várias situações que ela sofreu no divórcio. Então, eu entendi o porquê que ela estava descarregando essa frustração em mim, mas eu não aceitei isso. Ela passou por um processo, foi curada, e glória a Deus, eu sei que hoje o entendimento dela é outro, falaria totalmente diferente para mim ou para qualquer outra pessoa. Porém, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Jamais nós apropriarmos de palavras, de conselho, de pessoas que passaram frustrações em uma área, e assim dizer também que vai ser uma bênção, vai ser uma maldição na nossa vida, vai dar errado. O casamento de alguém deu errado, então ela vai dizer para outra, olha, não case porque o negócio não funciona. Tem que ajeitar isso em nome de Jesus, irmãos. Se o casamento é bênção, é de Deus, nós não podemos ouvir a voz do diabo, dizendo o contrário, que não vai dar certo. Temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que discernir, olha, eu entendi o propósito de Deus, então arreda-te, Satanás, eu repreendo essa palavra, porque se essa palavra, irmãos, ela estabelecer em nossa mente, vai gerar dúvida. Falei, em nome de Jesus, está repreendida essa palavra, vai ser bênção, meu casamento já está regado em oração. E olha ali a preciosa, irmãos, o que é isso? Vai perder a bênção? Misericórdia? Por isso, meus preciosos irmãos, nós temos que atentar que o inimigo ele vai procurar sempre um momento oportuno. E sabe outro momento que Jesus também foi tentado? Você pode olhar na palavra comigo? Jesus foi tentado a estabelecer o seu reino de maneira fácil. Lá em João 6,15, momento em que Jesus houve uma multiplicação dos pães e peixes, e Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Foi coisa tremenda. Jesus alimentou, saciou a fome de muitas pessoas. As expectativas delas até então eram que olhar para Jesus como Messias político ou militar, aquele que restauraria Israel de todo o Império Romano. Acreditava que Jesus era finalmente aquele rei que seria ungido, consagrado, e iria estabelecer agora a paz sobre Israel, a paz sobre a nação de Israel. Finalmente chegou Jesus, o Messias, e queriam logo fazer o quê? Proclamá-lo como rei, conforme nós olhamos aqui no versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte e foi lá para orar.
Meus irmãos, olha que tremendo isso. Eu pergunto, uma promoção como essa você recusaria? Olha que oportunidade, momento oportuno, que o diabo mais uma vez foi através da influência que a multidão proclama ele como rei. Claro que levantaria uma guerra contra César, levantaria uma guerra contra Roma, ao saber que levantou um novo rei. Não era essa a intenção. Quando Jesus falava de um rei, estava se falando do reino dos céus, que viria para redimir da escravidão do pecado, que viria para restaurar a história de Israel, restaurar espiritualmente a história, tanto do seu povo e dos gentios. No entanto, eles estavam acreditando ou entendendo, tratava-se de um reino aqui neste mundo, e tinha uma intenção de proclamá-lo como rei à força. E Jesus, percebendo isso, irmão, você tem essa sensibilidade de perceber coisas, olha, opa, isso não é de Deus, que promoção boa, hein? Essa sociedade parece ser tão boa, hein? Este relacionamento parece ser tão bom, hein? Será, meu precioso, que não é armadilha? Não. Será que não é algo que está tirando você realmente daquilo que Deus chamou você? Temos que ter discernimento para enxergar a intenção. A intenção disfarça muito bem, irmãos, através de um rosto com um sorriso. Muita gente não percebe a intenção maligna, cruel, diabólica, através de um rosto que está sorrindo. Você vai perceber isso? Através de uma lábia, de bajulações, você percebe as intenções. Deus conhece as intenções, o segredo do coração de cada um de nós, meus irmãos, e há de julgar as intenções, o segredo de cada um do nosso coração. Nós temos que perceber, irmãos, e o apóstolo Paulo falou sobre isso, nós não devemos ignorar as intenções do maligno, irmãos. Quais são as intenções dele? Destruir. Não devemos ignorar suas intenções, e para isso nós temos que ter uma palavra muito importante que nós devemos buscar em oração, é discernimento espiritual. Ter um discernimento para identificar as intenções por trás de um convite, as intenções através de uma palavra que muitas vezes vem com a intenção de nos tirar da presença do Senhor. Quantas vezes, irmãos meus, pagamos o preço por isso, por não ter percebido, não ter buscado a direção do Senhor e permitir que o nosso coração se convertesse e sem enxergar a intenção, que era o que? Nos tirar da presença do Senhor. Outro momento também que Jesus foi tentado. Qual foi outro momento oportuno? Irmãos, outro momento oportuno que Jesus passou. Jesus foi tentado a descer da cruz. Mateus 27, do verso 39 ao 43. Olha só o que diz o texto. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, sabe a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. Essa palavra não é semelhante àquela que o diabo tentou Jesus no deserto, dizendo: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se é filho de Deus, se lance deste penáculo e que os seus anjos o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Se és filho de Deus, mais uma vez, Jesus agora está na cruz, e mesmo na cruz, tamanha agonia de morte, mesmo assim, irmãos, o diabo tentando fazer com que ele viesse a negar a cruz, não assumisse a cruz, desça da cruz. Por quê? Porque o único meio para pagar os nossos pecados, nossas dívidas, meus irmãos, era por morte de cruz. O único meio para levar nossa condenação somente fosse por meio da cruz, de um justo, não de um pecador. De nada adiantaria um pecador com boa intenção de querer redimir um pecado de alguém, sendo que ele mesmo precisava de um salvador. Seria totalmente em vão um sacrifício deste, se Jesus tivesse pecado. Seria em vão, mas ele cumpriu a justiça de Deus. Ele se apresentou como um cordeiro que foi sendo levado ao matadouro e não abriu a boca. E mesmo na cruz, ele foi tentado pelo diabo. E olha essas palavras, e continua também no verso seguinte.
De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Mais uma vez, irmãos, nós, além daquele momento em que Jesus passou toda sorte de provações no deserto, qual momento oportuno foi este? O momento em que ele tentou se infiltrar para tirar Jesus da vontade do Senhor. Pelo menos mais 3 vezes aconteceu isso, que nós entendemos aqui nessa noite. Agora, pergunto, que momento oportuno é este que o diabo tentará contra as nossas vidas? Que momento oportuno é este, meus irmãos? Como tem sido a sua semana? O diabo encontrou um momento oportuno nessa semana e você, querendo ou não, perdeu a sua paz, está perturbado, está inquieto ou inquieta, algo que tirou você da comunhão com Deus, tirou você do foco, do propósito, estabeleceu sutilmente um sentimento no seu coração por alguém que você quer distância? Será que isso é de Deus? Claro que não é de Deus. Foi um momento oportuno. Qual foi o momento oportuno? Aquela palavra que você esperava ser recompensado por um favor, não ouviu nem obrigado, pronto, momento oportuno. Que pessoa ingrata, hein? Que ingratidão, não faço mais nada. Aí o coração já fica zangado, o coração já ficou ofendido. Que momento oportuno essa semana o diabo encontrou em nossa vida, meus irmãos? Foi um favor que não foi correspondido? Foi algo que você fez e não teve reconhecimento? Não houve sequer um valor naquilo que você tanto dedicou, seja para a sua esposa, ou seja para o seu marido, seja para o seu patrão, seja para o seu líder ou para o pastor? Que momento oportuno foi este que você humanamente expressou a sua indignação ou seu abatimento? No entanto, se permitiu o inimigo infiltrar mais ainda sentimento de indignação, de raiva talvez, de ferir mais ainda, de desmotivar, tirar a sua alegria, tirar o seu ânimo, levar você a desistir? Está acontecendo isso? Ou o seu Espírito Santo? Qual foi o momento oportuno nessa semana, irmãos? Nós caímos num laço e não percebemos que nosso coração está aqui só pela graça de Deus? Que momento foi este, meus irmãos? Porque o próprio diabo, ele tentou mais um momento oportuno, mas sabemos que ele não encontrou nenhuma lacuna em Cristo. Todas essas provações que Jesus ele passou foi para nos ensinar as táticas do inimigo, para expor as intenções do inimigo. Tudo que Jesus passou foi para expor as intenções e como que ele age. Não mudou a maneira dele de agir. Por isso, irmãos, atentamos o que Deus quer nos falar conosco nessa noite. Olha quantas vezes Jesus passou, que o diabo tentou infiltrar. Com isso, eu aprendo pelo menos 2 lições. Primeiro, uma vitória não garante jamais a liberdade de futuras tentações. Você hoje vence uma tentação. Você hoje foi vitorioso diante de algo que você conseguiu negar a sua própria vontade, de não retribuir o mal por alguém que fez o mal, de não retribuir uma ofensa a quem te ofendeu. Você virou a face quando não ofendeu a quem te ofendeu. Você está bem dizendo a quem está te maldizendo. Isso é ser filho de Deus, isso é uma atitude de uma filha de Deus. É de orar para aqueles que te perseguem. Você venceu mais uma vez a semana, resistir mais uma tentação contra a natureza do velho homem, porque nós temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, é o inimigo de Deus. Nós temos a nossa carne e o diabo. O mundo trata-se dos valores que se levantam contra os princípios da palavra de Deus, o sistema do mundo, que conspiram contra Deus. A carne, que é o velho homem, que de um momento e outro tenta levar novamente a vivermos dependente de Deus e renunciar ao governo dele sobre a nossa vida. A nossa carne,
que milita contra o Espírito para não fazer as coisas que é do Espírito. E o adversário, o diabo, é o nosso inimigo, irmãos. Agora, outra lição que nos faz aprender semelhantemente é que nós devemos permanecermos, irmãos, alertas, tanto depois da vitória quanto antes da batalha. Precisamos permanecer tão alertas depois da vitória quanto antes da batalha, porque antes da batalha nos preparamos, ficamos mais firmes, dedicados em oração. Não é assim? Quando nós estamos em algo que nós entendemos, precisa de uma intervenção de Deus. Quando nós sentimos que algo Deus nos confiou, uma responsabilidade, você se entrega, você jejua, levanta de madrugada, levanta mais cedo e dorme tarde, buscando mais a Deus. E quando recebe? Se acomoda, acaba se acomodando, irmãos. Por isso nós temos que manter em alerta. Nós temos relatos na palavra, irmãos, que o inimigo muitas vezes não conseguiu destruir e tentar contra a vitória do povo de Israel, mas atrapalhou a festa. Muitas vezes o inimigo ele não prevalece em nossas vitórias, mas acaba a festa, porque na festa que a gente se acomoda, não vigiamos, não mantemos nossa vigilância. Eu quero deixar uma palavra pastoral para o seu coração, igreja. Sei daqui uns dias, alguns irmãos estarão em viagem, glória a Deus, o tempo é para isso mesmo, desfrutar de um tempo de descanso, de comunhão, de ver familiares, parentes e amigos, ver lugares agradáveis, tudo isso é abençoador, desde que você não perca Cristo do foco. Agora, uma coisa me chamou bastante atenção, irmãos, que é de pessoas que acabam sendo desmotivadas, quando chega final de janeiro, fevereiro, irmãos, já não conseguem voltar onde pararam, por exemplo. Alguns desistem de ministério, não quer saber mais de ministério, não quer mais servir a Deus. Aí nós temos novamente encorajar a igreja, despertar mais novos voluntários. Por quê? Porque baixaram guarda, saíram de férias de Jesus também. Misericórdia, irmão, não faça isso não. Então onde você estiver, dá uma palavra pastoral para o seu coração. Não negligencie sua vida de oração. Se levar a Bíblia, não deixe só dentro da sua bolsa, sua mala, mas dedique um momento a sós ali, alimenta a sua fé, alimenta a sua consciência com Deus, queridos. Quer onde você esteja, desfrutando do melhor da terra que o Senhor possa te levar, mas tenha o seu coração o tempo todo no Senhor, não baixe guarda, mantenha vigilância, irmãos. Seja um lugar tão maravilhoso, mas cuidado, talvez lá seja um momento oportuno, em que talvez se eu estou longe de do ambiente, em que talvez eu manteria muito mais um comportamento respeitável. Misericórdia, que o temor do Senhor te acompanhe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, que o temor do Senhor persiga você, o seu coração, em nome de Jesus, que você tenha assim, misericórdia, o Senhor está aqui comigo, quero manter meu coração em paz com Ele, em todo lugar onde você estiver, querido, em nome de Jesus. Eu quero concluir, irmãos meus, uma coisa nós não podemos concluir sem antes entender uma coisa: quais foram os recursos espirituais que Jesus usou para vencer as tentações e que está disponíveis para nós hoje? Quais foram os recursos que Jesus usou para resistir e derrotar as tentações as quais o diabo tentou contra ele? Quais foram? Primeiramente, você pode conferir na palavra, se encontra mesmo aí no texto de Lucas 3, 21. Primeiramente, Jesus usou a oração. É um recurso espiritual que está disponível para todos nós hoje, irmãos. Queridos, nós não conseguiremos ser vitoriosos diante da batalha espiritual sem ter uma vida de oração. Não resistimos tentações do diabo se não for, irmãos, fortalecidos em oração. Se você não ser fortalecido em oração, facilmente você enfraquece na fé, e estando enfraquecido, logo estará vulnerável. E estando vulnerável, você não percebe o momento oportuno a qual o inimigo tentará contra a sua vida. Outra coisa que Jesus nos ensina a fazer é o amor do Pai. Quando mandou do céu: este é meu filho amado, a quem me comprazo, nós temos que, irmãos, alimentar também tanto nossa vida de oração com o Senhor, que a oração é um meio de sobrevivência.
mas também temos que alimentar nosso coração na certeza que nós somos amados pelo Senhor. Você crê que você é um homem amado? Que você é uma mulher amada pelo Senhor? Amada pelo Senhor. Mesmo que você espere a afirmação de alguém, palavras de amor, mas você não pode ficar dependendo disso. Por favor. Você tem acima de tudo saber que você é amado pelo Senhor. Você não precisa provar mais nada. Porque o que o inimigo queria dizer era, olha, se és filho de Deus, porque até então Jesus não havia feito nenhum milagre. Ele estava ingressando o ministério. Não tinha feito nenhum milagre. Se é filho de Deus, faça alguma coisa, mostre, prova. Não precisa provar nada, eu sou amado pelo Pai, eu sei quem é o meu Pai, eu sei que eu sou amado, isso que me basta. Irmãos meus, isso leva a gente a sobressair em qualquer situação na vida, qualquer dia mal, a gente vence na certeza, eu sou amado pelo Senhor. Apesar de toda a situação, apesar de mim, o Senhor me ama, sou amado. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando você sente que é amado, você não vai mendigar carência por aí, não vai buscar em onde não deveria, não vai buscar, porque este amor supre qualquer prazer, este amor nos abençoa o tempo todo, irmãos, nos sustenta. Terceira coisa, o poder do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Foi levado, irmãos, a entender, olha, precisa de uma coisa, você tem que estar uma vida de oração, tem que ter certeza que você é amado pelo Pai, e outra coisa, tem que ser um crente cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Temos que andar, irmãos, cheio do Espírito Santo, queridos. Cheio é estar sob o controle. Ser cheio significa estar sob o controle, ou seja, temos que viver sob o controle do Espírito Santo, guiando nossa mente, guiando nosso coração. Amém, meus irmãos? E Jesus, é claro, Ele derrotou também as artimanhas do inimigo através da palavra, quando diz, está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra do Senhor que nos sustenta. Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto, somente ao Senhor, pelo poder da palavra, irmãos. Por isso, em momentos em que nós podemos estar vulnerável, talvez, momento oportuno este, que momento oportuno é este? Nós temos que alimentar da palavra, meus irmãos, e declarar a palavra de Deus. Está escrito, eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu sou justificado dos meus pecados, Ele me reconciliou através do seu amor. Pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado apagado. Está escrito que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Está escrito. Eu estou vivendo o que está escrito. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. Se confessar com sua boca que Jesus é o Filho de Deus, entregar de todo o seu coração, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, será salvo. Quando você declara Jesus como o Senhor da sua vida, de todo o seu coração, você está declarando, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, você é salvo, pela graça do Senhor, pela graça dEle, meus irmãos, pela graça, Senhor, irmãos, nós recebemos aquilo que nós não merecemos, e pela misericórdia do Senhor, irmãos, nós não recebemos aquilo que merecemos. Pela misericórdia do Senhor, não recebemos aquilo que merecemos. Tudo é pela graça do Senhor e pela misericórdia do Pai, que nos ajuda e nos ajudará todos os dias de nossas vidas, irmãos, a ficarmos firmes. Fiquem firmes, irmãos. O inimigo, ele se afastou, mas não desistiu. Fiquemos alerta, fiquemos vigilantes. Amém, meus irmãos? Mas saiba de uma coisa, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Logo de pé, igreja amada do Senhor Jesus, igreja vitoriosa de Cristo. Glória a Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor.
Glórias e honra a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. O Deus que nos fortalece. O Senhor que nos sustenta pela Tua graça. Pai, nós cremos que quando estamos na Tua presença, Pai, ao sermos revestidos do Teu poder, não devemos temer, não devemos ter medo, porque estamos seguros, guardados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos nessa hora, ó Pai, levantar um clamor a Ti. Quantos irmãos e irmãs estão vindo de uma semana, Senhor, em que o diabo, o adversário, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele esperou um momento oportuno, até um momento oportuno. Que momento foi este? O Senhor conhece, ó Deus, sabe que momento oportuno foi este em que meu irmão, minha irmã se encontrou vulnerável. Que momento foi este nessa semana, ou nesses dias, ou talvez meses e anos, que até hoje ainda não conseguiu entregar na cruz do Senhor, que não conseguiu se desprender dessas artimanhas, dessas mentiras. Mas hoje, em nome de Jesus, pela intervenção da revelação da Tua palavra, declaramos, ó Deus, restauração, libertação completamente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, essa palavra para o seu coração. Pastor, eu me identifiquei, eu estou numa semana, estou há dias, tive um momento oportuno, houve um momento oportuno do inimigo contra a minha vida. Eu estou retendo uma culpa, estou retendo um sentimento, estou retendo um pecado que eu não consigo sair. Estou aprisionado a um engano, estou aprisionado a uma dúvida. Você quer que nós oremos com você? Sai do seu lugar que nós queremos orar ao Senhor. Você quer neste momento essa intervenção do Senhor? Toma uma atitude, uma coragem, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Meu apelo também é para você, querido. Pastor, eu não sei se eu me deparei com uma oportunidade do inimigo, uma oportunidade para o inimigo destruir a minha vida, mas eu estou abatido espiritualmente, estou sem força, estou desanimado, eu estou muito desanimado, estou fraco, estou aqui, mas só está meu corpo. Eu estou aqui não de coração, não de alma, não de espírito, somente de corpo. Eu preciso de um renovo de Deus na minha vida. É um apelo para você, meu irmão, é um apelo para você, minha irmã. O Senhor reservou essa hora para orar pela sua vida, para respaldar essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Se você entende que é para você, saia do seu lugar também, vem aqui à frente, que nós queremos orar juntos, clamar ao Senhor, no nome de Jesus. Pode vir aqui mais na frente, por favor, meus irmãos. Eu garanto que você não vai ficar sozinho aqui, sozinha, porque aqueles irmãos e irmãs que entenderam que não é comigo essa mensagem, mas é para mim abraçar os meus irmãos lá, orar com eles. Eu quero agora ajudá-los em oração. Sim, é com você, precioso. É com você, minha irmã querida. Como se defender diante de um adversário astuto? Como se defender diante de um inimigo invisível? Sim, clamando a presença do Senhor, buscando a força do Senhor, se revestindo no poder do Senhor. Se revista no poder do Senhor. Se revista no poder do Senhor. Se tropeçou, se teve uma recaída, mas se levante nessa noite no poder do nome de Jesus. Levanta-te no poder do nome do Senhor Jesus. Levanta-te no poder do nome de Jesus. Um pecado não anula toda a história digna, não anulou a sua história. Um fato não vai determinar toda a sua história. Se você se derramar e entregar seu coração na presença do Senhor Jesus, é isso.
Continue rompendo com toda a mentira do inimigo contra a sua vida. Declara: eu não aceito este vazio em mim, eu não aceito essa dúvida. Em nome de Jesus, Senhor, venha com a tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que restaura. Clamamos a Ti no nome de Jesus. Amado Espírito Santo, enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, queridos, continue orando uns pelos outros, orando uns pelos outros. Você que ainda deseja sair do seu lugar, venha correndo. É uma noite de clamar pelo renovo do Senhor. É uma noite de fechar qualquer legalidade do adversário, porque ele vai sempre procurar um momento oportuno. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito de Deus nessa noite. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó
Declare isso, meus irmãos. que possa fazer Entregue seu coração totalmente ao senhorio de Cristo nessa noite. se não entregaste a Deus meu coração? Em nome de Jesus, pelo poder da presença do Senhor, pelo poder do nome de Jesus, nessa autoridade, nós mandamos embora toda e qualquer opressão do maligno contra as nossas vidas, que afasta-se toda a artimanha do inimigo contra as nossas vidas. Nós assumimos a autoridade do Senhor Jesus, declaramos essa casa que haja uma bênção, que haja um ambiente de paz, que haja bênçãos espirituais, porque em Cristo Jesus reinamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós declaramos, Senhor, pela autoridade do Teu nome, que este casal seja abençoado, que essa família receba restauração plena, que este coração do filho se converta ao coração dos pais, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, que haja reconciliação entre os irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra declara, irmãos, passado foram essas provas que Jesus enfrentou. Em seguida vieram os anjos do Senhor e o serviram. E em seguida vieram os anjos do Senhor e o serviram. Em nome de Jesus. Após você passar por momentos de batalhas, em seguida vem o refrigério do Senhor sobre ti. Vem os anjos do Senhor, porque escrito está que o Senhor dá ordem aos teus anjos para guardar aqueles que o temem. Escrito está que o Senhor envia os teus anjos para guardar e livrar de todo mal. No nome de Jesus, sinta-se encorajado outra vez como nunca sentiu, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, receba coragem, receba ousadia, receba intrepidez. No nome de Jesus. Aleluia! Louve ao Senhor com suas palmas, glorifica este nome. Nome sobre todo nome. Nome de Jesus. Nome glorioso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, queridos, aleluia. Guarde a sua fé, que todos os dias, irmãos meus, nós vamos combater um bom combate e guardar a nossa fé e completar nossa carreira fielmente ao Senhor. Combata todo dia um bom combate, perseverando no Senhor, fique firme, guarde a sua fé, para que você venha completar a sua história bem. Seja fiel até a morte, seja fiel até o último suspiro de vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te cubra, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém, queridos. Antes de ministrar a bênção, quero chamar o pastor Valdemar, por favor, aqui. Nós gostaríamos de passar aqui um recado muito importante para os irmãos, para nos ajudar com um propósito. Nós queremos aproveitar para uma oportunidade para abençoar uma família. Queridos, brevemente, os jovens aqui da igreja sensibilizaram com o pastor Wellington e família. Eles são da igreja Casa do Leão, lá de Londrina, e já estiveram aqui na igreja, numa conexão, numa conferência, justamente com jovens e adolescentes. Foi uma bênção. Então, o filhinho deles, de 4 meses, nasceu com sérias complicações no sistema respiratório, e tem para realmente ter qualidade de vida, mas enquanto isso ele está enfrentando aí fisioterapia respiratória, tendo que também ter medicamentos aí caros, dentre exames médicos e muito mais coisas assim que tem
trazido uma necessidade urgente para a família. Eles carecem de ajuda financeira e também, com certeza, oração. Coloque oração. O nome dessa criança é Josué. O pai é o pastor Wellington e a esposa, a mãe da criança, é Bruna, tá certo? Mas os jovens se sensibilizaram não só com oração e intercessão, mas também estamos mobilizados aí vendendo, queridos, bandejas de pastéis. Uma bandeja contendo 10 pastéis no valor de R$25, para ser fritado, tá? Para você fritar na sua casa. Nós estamos ali posicionados no final, ali atrás, na entrada, no hall de entrada, com mesas. Você pode fazer a sua compra ali e retirar ali no salão da igreja, tá? Se você tem condições, contribua, por favor, queridos. Além de você levar aí uma pequena janta para casa, né, para ser preparada brevemente, você contribui com essa família que precisa das nossas ajudas. Mas se você não pode contribuir financeiramente, ore por essa criança, creio que vai ser bênção, tá certo? Em nome de Jesus, nós já agradecemos pela sua contribuição. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos meus. Família amada do Senhor Jesus. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja sobre ti, seja sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja todos os dias, que assim seja para sempre. Amém e amém. Receba mais uma palavra sobre a sua vida, irmãos. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.